Meus queridos, muito bom dia. Pois então, o que acontece é que nós temos que ter nosso espírito e mente sempre voltados para os ordenamentos do Senhor. E nós vimos que Deus, por toda a eternidade, sempre, ele criou para nós uma espécie de manto, uma espécie de cuidado, uma espécie de cobertura, de forma que essa cobertura fosse completa. Nós começamos a perceber que essa cobertura ela só nos atende quando de fato somos voltados ao Deus eterno e todo-poderoso, e dessa forma nós clamamos por ela. Muito bem, nós vimos então e chegamos à conclusão quando lemos no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18, nós vemos a armadura de Deus, que foi através da qual o Senhor nos tem, digamos assim, comissionados para que nós possamos enfrentar as adversidades neste mundo na frente dos inimigos. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Observamos aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 18, exatamente a armadura, a descrição dessa armadura. Essa armadura ela completa, ela nos atende da cabeça aos pés. Ela nos cobre, ela nos permite trafegar por todos os lados e ainda que viesse uma bomba, ela não nos faria mal, porque estaríamos protegidos pelo Senhor. É lógico, é evidente que tudo, além da nossa fé, além de clamarmos por isto, tem que estar no vértice da vontade do Senhor, a fim de que Ele queira que nada nos alcance. De qualquer forma, nós vimos ali que nós estaríamos cingidos com a verdade, vestidos da couraça da justiça, os nossos pés devidamente preparados pelo Evangelho da paz e embraçando o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar os dardos inflamados do maligno. Percebemos que desta forma, em todos os momentos, por onde quer que andemos, o inimigo não poderia nos fazer mal algum. Lembrando que até existe uma outra parte dessa armadura, na minha opinião, muito importante, que é o manto do sangue carmesim, através do qual, quando pedimos a Deus que nos cubra com o manto do sangue carmesim, ele nos deixa invisíveis aos olhos do inimigo. E muitas vezes podemos passar no meio onde estão os inimigos e eles não nos verão, porque estaremos invisíveis, protegidos pelo manto do sangue carmesim. Então vejam bem que aqui nós temos
toda essa maravilha que Deus colocou à nossa disposição. E ele ainda diz ali, encerrando o versículo 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, Deus está nos dizendo que devemos sim estar sempre, para que isto tudo seja possível, devemos sim estar sempre em oração e súplicas a Deus. Súplicas no sentido de que Ele nos proteja, de que Ele nos guarde, de que Ele guarde todos aqueles a quem amamos, onde quer que estejam, que Ele guarde aos nossos queridos, aos nossos amigos, aos nossos irmãos e até mesmo aos nossos inimigos, porque devemos estar em oração vigilante, com perseverança e súplica pelos nossos irmãos, por todos os santos, por todas as pessoas que conhecemos e que têm e que praticam a mesma fé. Além disso, com isto também, nós percebemos então que Deus criou uma grande arma, uma das armas mais lindas e maravilhosas que temos à nossa disposição, que é a arma da oração. Não ignorando, no entanto, que a oração ela é a junção de dois verbos, orar mais agir. Agir no sentido de poder, às vezes, até mesmo neutralizar a força do inimigo. Mas é claro que se temos um Deus e sabemos do poder dele, sabemos que ele é poderoso o suficiente para parar a ação do inimigo, ainda que nós não façamos absolutamente nada. O poder dele é assim. Agora, devemos orar, 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 orar. Nós vemos dois momentos que eu quero trazer aqui, embora tenhamos tido muitos outros, Jesus orando no Getsemane e inúmeros outros, Paulo orando, enfim, inúmeras orações. Mas eu quero trazer duas orações que eu acho das mais relevantes neste caso, para esta ocasião. E uma delas é então quando Elias está lá no Monte Horebe, no Monte Carmelo, e ele está lá no Monte Carmelo com os profetas de Baal reunidos e todos eles tentando mostrar quem era o Deus, né? Elias está lá com 400 profetas no Monte Carmelo e esses 450 profetas de Baal e todos eles querendo provar quem era Deus. Isto foi uma espécie de um desafio que Elias lançou. Então vamos fazer dois altares, um que ele usaria para o Deus de Israel e o outro altar que os 450 profetas usariam. E ele, nesse altar, cada um deles iria ofertar em holocausto, fazer uma oferta lá em holocausto. Teria, para cada um deles, teria um novilho, e cada um escolheria o seu novilho tal, e fariam isso. Muito bem. Aí o que aconteceu? Os 450 profetas estavam lá, e Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos ou entre dois senhores? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Lembrando que aqui o próprio Elias está mostrando ao povo que Deus não admite que você fique em cima do muro. Ora, seja quente ou frio, não morno, porque se você for morno, Deus te irá vomitar de sua boca. Isso está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, nos versículos 14,
nos versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Bom, então vocês vejam que Elias nos lembra um ponto principal na nossa vocação, no vocacionamento que Deus exige de nós. Mas, de qualquer forma, o que mais interessa aqui é que Elias, então, começa ali, os profetas de Baal também começam. Elias fica ali no seu canto esperando, porque deu a vez aos profetas de Baal. Ele manda que os profetas escolham um dos novilhos e preparem-no, e como eles são em muitas pessoas, então eles têm a primazia de começar aquilo. E invoquem o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. Não é para meter fogo no altar. Tá? Tomaram, pois, o novilho que lhes fora dado, prepararam-no, invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ou seja, eles estavam naquela espécie de dança, a fim de que o Deus deles lhes atendesse. Ao meio-dia, Elias já zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Então aqui nós vemos claramente, Elias chega a ridicularizá-los, dizendo que ele estaria atendendo necessidades. Imagine Deus no banheiro, isso não existe, né? Ou de viagem, então um Deus que sai de viagem, quer dizer, ele não é onipotente, onisciente e onipresente, né? Ele não seria onipresente porque estaria de viagem ou dormindo, quer dizer, o nosso Deus não dormita e nem tosqueneja, né? E ele diz aqui, ou a dormir e despertará. E os profetas de Baal clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Bem, quando passou o meio-dia, e eles profetizaram que até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse a todo o povo: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. Bom, muito bem, nós vimos aqui então o profeta Elias, que ele monta o altar, refaz o altar, ou seja, recompõe o altar, onde ele nos orienta a recompormos nós mesmos o nosso próprio altar, preparando-nos para o Senhor. Preparando-nos para o Senhor não é vestindo uma roupa, tomando um banho e estando à altura de estar na presença do Senhor. Não, não. Preparando-nos
no sentido de limpar o nosso coração, limpar a nossa mente, no sentido de saber que estamos na presença do Deus vivo, do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Bem, aí nós vimos que além disso, ele fez aquele rego, um rego fundo, né? De forma que dava para plantar 2 medidas de sementes, ou seja, para quem é da terra, sabe que aquilo ali era um rego, eu creio, até a altura do joelho. Então era uma espécie de um buraco em volta do altar. E aí ele ainda manda que derramem 4 cântaros de água, não somente sobre o altar, mas sobre a lenha que está no altar, sobre o holocausto, e de forma que aquilo encha o rego. Ele mandou fazer isso 3 vezes, foi muita água que jogaram ali. Todo mundo sabe que água e fogo não combinam, madeira molhada não pega fogo, né? E o holocausto molhado não ajuda a pegar fogo, enfim. Quer dizer, Elias contrariou todas as normas aqui. Mas o povo fez isso, encheu de água de maneira que a água corria ao redor do altar, porque encheu de água o próprio rego onde que Elias cavou em volta do altar. Bem, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, aqui vem a oração de Elias, que eu acho muito importante para que nós possamos meditar nesta mesma oração. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Vejam só que esta foi a oração de Elias. E nesse momento caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então nós vimos aqui, a priori, esta maravilha com que Deus respondeu a Elias por uma oração tão singela, uma oração tão rápida, tão pronta, tão sem melodrama, tão, desprovida daquelas repetições, daquelas coisas absurdas que hoje nós vemos. Muito bem, mas aí não para ainda por aí. Isto foi uma forma de vermos o quanto Deus nos atende através da oração. Mas aí Elias estava ainda na presença de Acabe, e Elias disse a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, Elias, porém, subiu ao Monte Carmelo, ao cume do Monte Carmelo, e encurvado para a terra, ou seja, ajoelhado, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta, e assim Elias fez com o menino por 7 vezes. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel.
a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Toda essa palavra nós vamos encontrar no primeiro livro de Reis, capítulos. A história é bastante comprida, mas especialmente a partir do capítulo 20 até o 46. Eu aconselharia o capítulo 18 inteiro, tá? Elias, quando se apresenta diante de Acabe, Elias com os profetas de Baal no Monte Carmelo, e Elias quando ora para que chova. Neste capítulo, nestes versículos 41 até 46, nós não vimos Elias orando, mas nós vimos Elias encurvado para a terra com o rosto entre os joelhos, ou seja, numa atitude de oração. E ele, com a fé, dizendo ao seu moço que subisse ao monte e visse se havia alguma nuvem. Ele sabia que haveria nuvem. E o menino subiu, e Elias fez com que o menino subisse 7 vezes. E 7 vezes. Na 7ª vez, o menino volta e diz: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Aí Elias disse: então agora vá a Acabe e manda que Acabe aparelhe o seu carro e desça, porque caso contrário a chuva não vai permitir que ele desça do Monte Carmelo. Muito bem, então nós percebemos aqui 2 momentos de oração bastante singelos, bastante prontos, bastante, digamos, eficazes, a ponto de mover o coração de Deus. É claro que, como eu disse antes, temos inúmeros outros momentos de oração, orações maravilhosas, orações dignas. Oração, por exemplo, do rei, quando ele sabe que vai morrer e ele vira para a parede e ora, e ele clama a Deus e Deus lhe dá mais 15 anos de vida. Muito bem, mas nós vemos aqui na história inúmeros momentos de oração, de Esdras, de Neemias e por aí vai, de Davi, né, de Salomão, mas nós vamos nos ater apenas a essas 2 orações ali. E eu queria também aproveitar e mostrar que então, cobertos pelo manto do sangue carmesim, pela armadura completa descrita em Efésios 6, 10 a 18, bem como pela força da mais poderosa arma que existe, que é a oração, apesar de que a oração tem 2 verbos, nunca esqueçam disto: orar e agir. Agir na direção do que Deus está te dizendo para você fazer. Se Deus te diz siga em frente, siga em frente. Lembrem da história de Moisés, quando ele vai se ajoelhar e Deus diz a ele: por que clamas a mim? Levanta e marcha. E ele sabiamente levantou e seguiu em frente, mesmo tendo atrás dele os homens de Faraó. De um lado montanha, de outro montanha, e à sua frente o mar fechado. Ele foi até o mar. Quando ele coloca os pés no mar, o mar se abre. Ele estava em constante oração. Então nós vemos que desta forma Deus te dá a condução para agir. Então você tem que estar preparado para perceber, entender como pode agir. Tá? E aí nós temos também o que nós vamos conseguir conquistar através dessa fé poderosa e maravilhosa que opera em nós. Isso está no Salmo 48, onde diz que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus.
Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia, no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres, notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus, para todo sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Isto é o Salmo 48, versículos 1 a 14. Veja bem, este cântico é um salmo dos filhos de Corá, e ele nos mostra que a grande Sião está adornada, linda, bela, maravilhosa como a cidade do nosso Deus. É claro que os filhos de Corá são lá do início dos tempos. Então, eles não tinham a ciência que nós temos de que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Ou seja, que Deus está no nosso coração. Por que eles não tinham ciência? Porque, na verdade, eram povos muito mais atrasados. Então, eles tinham a necessidade, e aqui ainda não tinha vindo Cristo, então eles tinham a necessidade de que Deus estivesse num determinado lugar para que eles pudessem ir e encontrar a Deus. Nós somos agora digamos, pós-advento, né? Nós viemos após a vinda de Cristo, ou seja, nós sabemos que Ele habita em nosso coração e que a linda Sião é o nosso coração e que ela está adornada de todas as coisas e que nós podemos notar os baluartes que temos e observar os palácios de nossos corações para podermos narrar às gerações vindouras quem é Deus. Ou seja, nós podemos mostrar às gerações vindouras tudo aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Hoje nós entendemos a verdadeira noção do que seja amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, que nós somos pessoas muito importantes na presença do Senhor e, portanto, temos que nos amar, temos que nos respeitar, temos que nos cobrir de todo o respeito e de todo o amor, a fim de que possamos cumprir o primeiro mandamento. Quanto mais eu me amar, mais eu te amarei, mais eu formarei a linda Sião em meu coração, a fim de que outros vejam por meus olhos, por meu sorriso, quem é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que Ele é o Deus de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, que Deus nos abençoe, proteja, nos guarde e nos permita sempre ter em nossos corações gravados como a cinzel todos estes pontos que agora foram lidos, a fim de nunca nos esquecermos de nos revestir do manto do sangue carmesim,
da armadura completa, descrita em 6:10 a 18, em Efésios 6:10 a 18, bem como da oração que está descrito no versículo 18 de Efésios, capítulo 6, onde nos orienta a orar constantemente e incessantemente. E se precisarmos de algum elemento, de alguma prova de que a oração é eficiente, que nós possamos encontrar em Salomão, em Daniel, em Esdras, no próprio povo, no livro de Esther, onde diz que todos deveriam estar em jejum para que ela pudesse entrar na presença do rei, ou seja, era a oração que ela clamava, embora ali não se fale em Deus. E na oração de Cristo, na oração de Paulo, na oração de Salomão, de Davi, nas orações de Moisés, na oração de Abraão, na oração de Jacó, enfim, tantas e quantas inúmeras orações nós vimos, as orações das grandes mulheres, né, que nós temos notícia porque nos traz a nossa querida Bíblia. Então temos que estar sempre em oração para podermos vencer as astutas ciladas do inimigo. Que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure. No nome santo de Jesus, amém e amém. Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Beijos, pai. Fui. Grande abraço. Muito obrigado.